governo Lula bate novo recorde de emendas parlamentares e atinge novo patamar histórico. Muito prazer, meu nome é Gabriel Ferreira, eu sou advogado e faço análise política aqui no YouTube. E a gastança do PT parece que simplesmente não tem limites. Até 4 de julho de 2026, o PT destinou em verbas de emendas parlamentares 33,89 bilhões de reais. É simplesmente o maior valor já registrado. Ou seja, o PT já começou a movimentar a máquina estatal, o aparato estatal, para se garantir mais 4 anos no poder. Tudo isso à custa de quem? À custa do povo brasileiro, às suas custas, que nunca pagou tanto imposto e nunca teve um poder de compra tão baixo, talvez desde o Plano Real. E vai vir muito petista aqui falar que os números da economia estão bons. E pode até estar, mas o mercado, o posto de gasolina, a vida real não mente. Eu tenho certeza que não é só eu que vou no mercado todo dia e gasto um valor maior e volto com menos coisa. Que boto um valor no tanque de gasolina e tem menos do que eu costumava ter. Andava menos do que eu costumava andar. Então, a vida real não mente. E continua gastando também, mesmo sabendo que o Brasil está numa crise fiscal iminente. Eu não sei se você sabe, mas o próximo governo que assumir, seja o segmento do governo petista ou seja um novo presidente, se não realizar reformas profundas, corre risco de simplesmente quebrar. E quebrar que eu estou falando não é um exagero, é de não ter dinheiro para pagar água de conta e luz, de luz e água dos ministérios. E se não tem dinheiro para pagar despesas básicas dos ministérios, quem dirá para sustentar benefícios assistencialistas, luz para todos, gás para todos, questão relacionada à saúde, distribuição de remédio. Então, assim, isso é extremamente grave. E mesmo sabendo disso, o governo petista segue gastando descontroladamente, sem pensar no povo brasileiro. E por que sem pensar no povo brasileiro? Porque na cabeça deles, ou eles gastam todo esse dinheiro com medidas populistas e permanecem mais 4 anos no poder, e para eles, beleza, ou eles gastam todo esse dinheiro e deixam a bomba para o próximo governante que vai assumir. E isso é planejado. É planejado por quê? Porque sabendo disso, eles já têm toda a narrativa montada. Toda a narrativa montada, eles são mentirosos e eu vou te falar qual que vai ser a narrativa deles. É o seguinte, no nosso governo, a gente cuidava dos pobres. No nosso governo, a gente tinha X, Y, Z benefícios. Aí esse governo de direita aí assumiu e todo mundo sabe que direita não liga para pobre. Então qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Cortaram todos os benefícios. O que eles jamais vão dizer e que o povo nunca vai acreditar porque a mentira soa bem aos ouvidos é que a culpa disso é do próprio PT, que desde quando assumiu continua gastando descontroladamente, continua aumentando imposto para poder gastar mais e mais e mais, e o povo brasileiro tem que sustentar essa casta política que só atua dentro dos próprios interesses. E isso que eu estou falando vira munição para massa de manobra, vira munição para manusear as massas de manobra. Entende qual que é a gravidade disso? Entende que tudo isso é uma estratégia do governo petista, um plano de poder do governo petista? Eles não estão pensando no povo brasileiro, eles nunca pensam no povo brasileiro, apesar do discursinho bonito, o discursinho que é agradável aos ouvidos, né? E o que mais me chateia nisso é que o Brasil tinha potencial, tem potencial para ser um grande país. Mas eu te garanto que é por situações como essa que o Brasil nunca vai dar certo. Porque a república é desenhada para situações como essa. Para que os governantes, as pessoas que estão no poder, tomem decisões não baseadas no futuro do país, no futuro das próximas gerações, mas baseadas na sua popularidade, baseada em se garantir no poder, em garantir que o partido político, que a ideologia dele continue sendo disseminada. Por que eu falo isso? Porque como a gente tem a questão da reeleição, como toda a nossa república é desenhada, a gente tem essa forma de governar para as massas, não visando o bem das massas, mas visando simplesmente a popularidade. E aí que eu te falo que o Brasil nunca vai dar certo, porque o Brasil não tem um plano de país. E aí eu vou fazer uma analogia aqui. Por que países como a China, que eram mais pobres que o Brasil, países e a China se tornou uma potência, né? Países como o Vietnã tem despontado bastante, a Índia, por que esses países se tornaram uma potência? Porque existe um plano
Existe um plano de nação, não um plano de governo, é um plano de nação. Aqui no Brasil a coisa nunca anda porque passa a cada 8 anos, a cada 4 anos, se troca o governante e também se muda tudo que foi feito, independente se é bom ou se é ruim. O simples fato do seu antecessor ter feito já é o suficiente para você acabar com aquela coisa que poderia sim ser boa. Mas como a gente não tem um plano de país, a cada 8 anos tudo se desfaz e tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente não tem um plano de nação, a gente não se reconhece como nação. É igual a seleção brasileira, fazendo um paralelo, que não tem um time certo para jogar. Entende? Então nunca vai dar certo, nunca vai andar. Eu vou fazer um outro paralelo aqui para vocês entenderem sobre o que eu estou falando da nossa república nunca andar por conta dessas decisões que são tomadas baseadas na popularidade, como o governo petista faz desde sempre, e é por isso que está aí até hoje. A gente tinha, basicamente na mesma época, eu vi agora que o Brasil jogou contra a Noruega, algumas informações nesse sentido eu não sabia, que na mesma época mais ou menos, a Venezuela e a Noruega encontrou suas reservas de petróleo. A Venezuela inclusive tendo mais reserva que a própria Noruega. O governo da Venezuela, liderado pelo chavista, muito parecido com liderado pelo chavismo, né, muito parecido com o lulismo, pegou todo esse valor que vinha do petróleo e começou a investir na onde? Dentro do seu próprio governo. Para melhorar as estruturas governamentais? Claro que não. Para tomar medidas populistas, medidas que iam trazer aquele apelo da população, dando a entender que a economia estava bem, que a economia estava forte, que o governo era bom. Mas na verdade, tudo isso vinha de maneira artificial. Já a Noruega, com esse mesmo valor, com esse mesmo campo de petróleo, ao invés de injetar esse dinheiro na economia, pegou todo esse dinheiro e investiu. Investiu mesmo no mercado financeiro, comprou ações em bolsa de valores, enfim. Passados décadas depois, a gente vê o quê? A gente vê a Venezuela pobre, falida, totalmente sem recurso, com a sua população e a sua economia destruída, e a Noruega sendo uma das principais economias do mundo, um país excelente para se viver, com um fundo soberano de mais de 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. Tem uma saúde pública excelente, uma educação excelente, a população vive num estado de bem-estar social de fato. Eu não sei se esse dado é verdadeiro, depois vocês pesquisam aí, que cada pessoa que nasce na Noruega já nasce com 2 milhões, não na conta, mas 2 milhões per capita ali, que é usado para educação, que é usado para saúde, enfim, que é usado para realmente distribuir a riqueza para a população. Então, assim, 2 países que tiveram a mesma oportunidade, mas tiveram ações, destinos completamente diferentes, justamente pela decisão divergente dos seus líderes naquele momento de não sucumbir à pressão da popularidade e pensar no longo prazo, e pensar nas gerações futuras. E a gente vê o resultado disso nesses 2 países. E o Brasil caminha para onde? Para o lado da Noruega ou para o lado da Venezuela? Obviamente para o lado da Venezuela. Não que a gente vai virar uma Venezuela, que a gente vai ter a nossa economia totalmente estraçalhada e uma inflação de 1050%. Mas, como eu disse, está cada vez mais difícil viver no Brasil. O poder de compra diminuindo, inflação subindo, insegurança jurídica enorme. A insegurança jurídica leva ao quê? Leva a uma diminuição, um desaquecimento da economia, porque as empresas privadas não querem investir aqui, porque não sabem o dia de amanhã. O dinheiro fica mais caro, as empresas começam a quebrar, o desemprego começa a aumentar. Então é uma cascata. E se a gente não se unir em torno de um projeto de país que vai nos levar para algum lugar melhor, a gente sempre vai ser um país com potencial. Sabe o Alexandre Pato, que tinha um potencial enorme, mas desperdiçou? A gente sempre vai ser esse país com riquezas naturais gigantescas, com um povo inteligentíssimo, com capacidade de desenvolvimento enorme, mas que não consegue levar sua economia, sua cultura adiante por conta de presidentes, governantes populistas que só pensam em si mesmo e só pensam na próxima reeleição e em perpetuar o seu partido político no poder, infelizmente. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado da nossa análise. Até o nosso próximo encontro.